Olá, tudo bem? Aqui é o Edu do Excel Descomplicado. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre como utilizar datas com a função soma-sys, né? A função soma-sys é uma função de soma baseada em uma condição, né? Então ela vai fazer uma soma baseando-se em uma ou mais condições. E uma das condições que você pode estabelecer para essa função é uma data específica. Então o Excel vai analisar um determinado valor, determinados valores, né? E a partir de uma data específica em que aquele valor foi gerado, por exemplo, ele vai fazer a soma de todos aqueles que batem com essa data que você inseriu. Tá joia? Eu já tenho um vídeo falando sobre soma-sys aqui no canal, então vou deixar ele aí nos cards e também na descrição, caso você queira se inteirar um pouquinho, né, sobre a função. Porque aqui o meu propósito é já ir diretamente nela, né, e já ir diretamente te explicar a questão das datas, então. Caso você queira entender um pouquinho mais do fundamento da soma-sys, eu recomendo que você dê uma olhadinha nesse vídeo primeiro para entender ela um pouquinho, e aí, a partir de então, você pode assistir esse vídeo aqui tranquilamente para utilizar um pouquinho as datas aí nos seus critérios, tá joia? Tanto uma data fixa quanto uma data alternada, uma data dinâmica. Como a função soma-sys ela tem uma gama muito grande de tipos de dados, né, que podem ser testados, eu resolvi fazer vários vídeos, né, separados, cada um com uma temática diferente, todas elas, claro, relacionadas à soma-sys. E aí, conforme o tempo, eu vou disponibilizando alguns desses vídeos aí de acordo com o tema específico. Então, o tema desse vídeo aqui é data específica através da função soma-sys. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma tabelinha que eu vou deixar disponível para download também, caso você queira baixar essa planilha aí, é só dar uma olhadinha nos links, né, da descrição do vídeo. Eu tenho uma planilhinha de exemplo aqui, e nela a gente tem uma data, um horário específico, um estado, uma cidade que pertence a esse estado, né, um valor aqui, um valor qualquer aqui, vamos supor que seja um valor gerado aqui, e o responsável, né, por essa movimentação ou por essa entrada, alguma coisa do tipo, né? Só para a gente depois mexer com vários dados diferentes aí. Tá ok? E aqui eu tenho uma data específica, então data 18 do 1. No dia 18 do 1 foram movimentados R$ 3.250, tá certo? Então se você vier aqui no dia 18 do 1, que são essas duas linhas aqui, e você selecionar esses dois valores aqui, ó, você vai perceber aqui na barrinha de status, né, soma 3.250, né, a soma rápida aqui, 3.250. Todos os valores, todas as datas, né, estão em ordem crescente para facilitar aqui para a gente conferir depois. Tá bom? Então vamos supor que eu mude aqui para o dia 7 do 1, tá joia? 7 do 1 de 2020, R$ 4.950 agora. Realmente, se eu selecionar os valores do dia 7, são esses três aqui, 4.950. Vamos ver como que eu chego a esse resultado. Bem, existem duas maneiras básicas de você utilizar a função soma-sys com data. Uma delas é inserindo a data, propriamente a data, dentro da função, só que aí no caso ela ficaria como uma data fixa, né? E a outra possibilidade é usar uma célula como referência, ou seja, a gente vai utilizar essa célula aqui para a gente digitar a data, e a partir da data digitada a gente obtém então a soma relacionada a ela. Tá bom? Eu vou te explicar das duas maneiras. Então aqui na nossa célula I3, né, que vai receber o nosso resultado, eu vou digitar soma sys, né? Lembrando que a soma-sys ela é uma função de soma, né, que admite várias condições. Então você pode adicionar uma condição e outra, todas elas cumulativas, né? Ou seja, os resultados têm que estar dentro de todos esses critérios que você estabelecer. Existe também a função soma-se, sem o S, né? Eu, inclusive, tenho um vídeo sobre ela também. Só que a função soma-se, além dela ter uma sintaxe trocada, né? Ela tem uma sintaxe ao contrário, ela só permite um critério. Então, mesmo para um único critério, como é o nosso caso aqui, que é o nosso caso de data, né, a gente só tem um critério por enquanto, eu vou utilizar a soma-sys mesmo assim, porque a gente vai utilizar ela mais para frente com mais critérios, tá joia? Então, abriu o soma-sys aqui, abre parênteses agora, né, intervalo da soma. Então, o intervalo, né, é onde estão os números que nós vamos somar aqui. Obviamente não são todos os números, mas é a partir daqui, né, que o Excel vai buscar os números que correspondem aos nossos critérios para então somá-los e a gente chegar a um resultado final de acordo com uma condição, né? Então eu selecionei aqui da E4 até a E54. Eu vou subir agora lá para continuar a minha fórmula, né? Ponto e vírgula, e agora a gente vai definir o nosso intervalo de critérios, né? Então o nosso critério é a data, né? A gente vai testar o quê? A data. Então a gente vai pegar o resultado, né, a partir de uma data. Como o nosso critério é a data, vamos selecionar aqui todas as datas, né? Todo o intervalo que contém as nossas datas, ponto e vírgula, então agora vamos estabelecer o critério, né? Então, que data? Eu vou somar da E4 até a E54, baseando-me, né,
no intervalo do A4 até A54, mas o que deve conter nesse intervalo, né, da coluna A. Se você quer colocar uma data específica, você pode, desde que você coloque ela entre aspas duplas, tá bom? Porque ela vai ser analisada como texto. Então você coloca aspas duplas aqui, não são duas aspas simples, tá bom? Uma aspa dupla, e vamos colocar aqui uma data aqui, vamos colocar 14 do 1, tá joia? Então, 14/01/2020, ok? Fecha aspas duplas aqui, fecha parêntese, porque a gente não tem mais condição nenhuma. Vamos dar um Enter aqui, agora eu tenho 2.970, né, para o dia 14 do 1. Como você pode perceber aqui, no dia 14 do 1 a gente tem dois valores, né, que são esses aqui. Então, 1.750 com 1.220, se você vir aqui embaixo, você vai notar que a soma deu 2.970, né? Então tá tudo corretinho. Só que eu acho mais prático, né? Vai depender, claro, da sua planilha, né? A gente inserir uma data numa célula específica, numa célula à parte, e aí o Excel analisar o resultado, né? A soma a partir dessa data que você escolheu. Tá joia? Então vamos apagar aqui, eu vou começar tudo de novo, tá? Para ficar mais fácil aqui, eu não vou mexer na célula, não vou alterar a função, tá bom? Não vou alterar a fórmula, eu vou começar do zero para você recapitular agora e entender dessa maneira um pouco mais dinâmica. Então vamos lá. Igual soma Cs, ok? Abre parêntese. Intervalo da soma, novamente os valores, porque é isso aqui que a gente quer. Esse é o nosso resultado, né? Então vamos selecionar todos os valores aqui. Você pode digitar os valores também, tá? Não precisa selecionar com o mouse. Ponto e vírgula. Intervalo de critérios aqui será então a nossa data. Lembrando, tá, que eu estou selecionando intervalos aqui, mas mais para frente eu vou fazer uma aula específica também sobre soma Cs, para a gente utilizar intervalos nomeados, que vai facilitar bastante aí, ou colunas inteiras também, que pode facilitar bastante seus cálculos. Como meus vídeos já costumam ficar um pouquinho longos, porque eu já pego bem do iniciozinho, assim, eu gosto de detalhar bastante alguns pontos, tá? Então, se eu fosse colocar tudo isso num vídeo só, eu acho que ficaria extremamente longo. Então, vamos dividir aí em vários vídeos aí, cada um com uma temática, para a gente acompanhar de uma maneira mais, é, digamos assim, mais pausada, né? Ponto e vírgula aqui, e agora então os meus critérios. Então agora qual que é o meu critério a partir da minha data, né? Que é a coluna que eu escolhi aqui, o intervalo que eu escolhi para testar. Nesse caso, né, como a gente vai pegar uma célula específica, né, o resultado que estará contido, né, dentro de uma célula específica, eu vou clicar nessa célula onde justamente eu vou colocar a minha data, tá? Então a minha data está na I5, tá joia? Ou pelo menos estará na I5, né? Então eu vou dar um clique na I5 ou digito I5 aqui mesmo, tá bom? E só fechar parênteses aqui, opa, coloquei demais aqui, só fechar parênteses aqui e vamos dar um Enter. Naturalmente, eu não obtive nenhum resultado aqui porque eu não coloquei nenhuma data aqui embaixo, tá? Então vamos colocar aqui, por exemplo, a data do dia 16 do 1. A gente só teve uma movimentação, tá bom? Então 16/1, como a gente está utilizando o ano corrente, né? 2020, pelo menos é o ano em que eu estou gravando esse vídeo, então eu posso digitar só 16 do 1, não preciso do 2020, que o Excel já reconhece automaticamente. Se você estiver utilizando outros anos, aí você precisa digitar o ano também, tá bom? Então 16/1, 16 de 1 de 2020, a gente percebe que no dia 16 realmente só teve uma movimentação de 1.300. Então tá tudo certo. Como eu disse para você, eu coloquei as datas todas em ordem crescente para facilitar aí para a gente dar uma observada aí para ver se está tudo batendo, tá bom? Vamos pegar uma data mais aqui embaixo, deixa eu colocar aqui a data do dia 6 do dia 6 do 2, tá? Vamos colocar aqui 6 do 2, 6/2, vamos dar um Enter aqui. 3.140. Vamos dar uma conferidinha aqui, ó. 6 do 2, 6 do 2. Duas movimentações, tá vendo? De 1.840 com 1.300, somando as duas, né? 1.840 com 1.300, então 3.140, que é o que a gente encontra aqui. Uma dica final que eu tenho que te dar é claro que esse valor aqui já está formatado como contábil, tá bom? Mas pode ser que na hora de você fazer ali, essa célula não tenha nenhum formato específico de número. Então o número vai aparecer simplesmente assim, 3.140, tá? Aí é só você colocar o símbolozinho da moeda aí, né? Vir aqui no grupinho número da guia página inicial e escolher o formato aqui que a gente tem, tá? RS, né? Português Brasil. Ou vir aqui, né, na setinha aqui em cima e escolher um dos formatos que a gente tem aqui. A gente tem moeda e a gente tem contábil também no caso de dinheiro. A mesma coisa acontece com a data, tá? Então, se você começar a digitar uma data aqui, naturalmente o Excel já vai reconhecer como data, mas se ele não reconhecer e você acabar topando com um número, por exemplo, com um número inteiro, esse número representa uma data no Excel, ok? Então, se você acabar topando com esse número aqui, você vem aqui no grupinho número, aqui no tipo de número, e você vai trocar para a data que você achar melhor. Tem a data completa, né? Tem a data abreviada aqui, então eu vou dar um clique em data abreviada, e aí tá tudo certo.
Bem, espero que você tenha entendido, espero que tenha ficado claro. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E também se você tiver sugestões aí de dúvidas que você costuma ter a respeito da função soma-ses, deixa aí nos comentários também. Outras maneiras mais interessantes também de chegar ao mesmo resultado. Mais pra frente, claro, eu vou trazer outros vídeos com outras questões aí relacionadas à função soma-ses, principalmente quanto à data e hora, por exemplo. Então a gente vai começar a somar valores de acordo com o intervalo de datas, o intervalo de horas, ou também a partir de dias da semana específico, quanto que eu fiz nas terças-feiras, quanto que eu fiz nos domingos, tá? A gente vai mexer com bastante coisa aí, depois acrescentar um pouquinho de formatação condicional, um pouquinho de validação de dados, trazer a função contsys também para fazer contagens junto com a soma, mas isso aí mais para frente, para não ficar tudo embananado num vídeo só, tá bom? Qualquer dúvida então, ou crítica ou sugestão, é só deixar aí nos comentários ou entrar em contato pelas redes sociais também. Te vejo no próximo vídeo, grande abraço, valeu, até mais.